Por mais incrível que o mundo possa ser, ele também tá cheio de lugares assustadores que eu evitaria a todo custo. Tipo cavernas. Com mais de 45 mil cavernas só nos Estados Unidos e milhares mais ao redor do mundo, você nunca sabe que horrores podem estar escondidos nelas. Bom, a menos que você decida entrar, claro. De um urso aparentemente hibernando, seja lá o que for isso aqui, é hora de descer na escuridão e ver algumas das coisas mais aterrorizantes já encontradas em cavernas. Uma passagem apertada. Quando o fotógrafo americano e entusiasta da vida selvagem Corey Arnold foi convidado para uma pequena aventura no Parque Nacional Bryce Canyon, no estado de Utah, com o biólogo de vida selvagem Wes Larson, ele aceitou imediatamente. A missão era simples. Wes estava estudando ursos e precisava trocar as baterias em um colar de rastreamento que um deles estava usando. O urso estava hibernando em uma caverna, então não representaria uma ameaça. Tudo que Corey precisava fazer era tirar uma foto. Só que as coisas não iam ser tão simples assim. Em um dia frio de fevereiro de 2019, Corey, Wes, o irmão de Wes, Jeff, e o assistente deles, Jordan, partiram pela neve e entraram na selva, seguindo as coordenadas do GPS do colar do urso, até que eles chegaram a uma caverna de arenito assustadora. Espiando na escuridão, Corey viu que ela se estreitava gradualmente em um túnel pequeno, que mal tinha largura suficiente para uma pessoa rastejar. O cheiro de animal selvagem era inconfundível. Wes e Jeff não hesitaram e entraram um após o outro. Wes liderava o caminho, armado com uma longa vara com um dardo tranquilizante na ponta para ser mais cuidadoso. Corey observou enquanto eles avançavam pelo túnel e depois desapareceram enquanto ele fazia uma curva para a esquerda. Silêncio total. Mas antes de passar um minuto, os dois de repente voltaram voando para fora da abertura de novo. Eles tinham conseguido aplicar o dardo no urso de quase 160 quilos, mas aparentemente ele agora estava acordado. O grupo tenso esperou na caverna para que a droga fizesse efeito e com muito nervosismo voltou a entrar no túnel. Dessa vez, Corey o seguiu com a câmera. Claustrofobia é um eufemismo aqui. Rastejar por aquele túnel apertado e escuro já seria ruim o suficiente sem saber o que estava ao final dele. Então, quando eles viraram a curva, Corey viu um par de olhos não humanos olhando diretamente para eles ao final do túnel. Eles não tinham esperado o suficiente. O urso ainda estava acordado. Depois de tirar uma foto rápida e desesperada, Corey começou a recuar, mas o enorme urso estava rastejando em direção a eles muito rápido. Eles saíram correndo do túnel e começaram a bloquear a saída com as suas mochilas. Se o urso escapasse meio sedado, ele poderia cair no cânion abaixo, mas as mochilas não foram suficientes. O urso derrubou a barreira improvisada com facilidade e rompeu para dentro da caverna. Mesmo sedado, aquilo era uma visão aterrorizante. Felizmente, ele parecia mais interessado em escapar do que em atacar. E enquanto ele se dirigia para a saída, Wes conseguiu aplicar outro dardo. Mesmo assim, eles não poderiam deixar que ele fugisse e caísse no cânion. Então, enquanto o urso Grog saía da caverna, Wes, Jeff e Jordan saltaram sobre ele. Justo quando eles fizeram isso, o tranquilizante finalmente fez efeito e o gigantesco animal desabou, deslizando pela encosta e arrastando os 3 homens com ele. Felizmente, esse trenó peludo foi parado pelos galhos de um pinheiro antes de descer demais. Wes e seu irmão trocaram aliviados as baterias do colar de rastreamento, mas a provação estava longe de acabar. O grupo então teve que puxar o enorme animal morro acima de volta para a toca, antes que ele acordasse e os atacasse. Foi uma tarefa incrivelmente intensa, mas no final eles conseguiram. Só me lembra de recusar terminantemente se algum dia eu receber um convite de um biólogo de vida selvagem para alguma aventura por aí. O submundo. Se você já esteve na Bolívia, pode já ter ouvido falar nas minas de Potosí, na montanha Cerro Rico, o maior depósito de prata do mundo. Essa vasta rede subterrânea é explorada desde o século XVI, mas as cavernas e os sistemas de túneis guardam segredos muito mais sinistros do que prata. Na verdade, se você descer até certo ponto, vai se deparar com isso. Nossa, que é isso? Bom, a estátua perturbadora representa El Tío, um espírito semelhante ao diabo, que os locais acreditam ser o senhor do submundo. Apesar da área ser fortemente católica, acredita-se que El Tío governa as minas, oferecendo proteção aos mineiros e destruição se ele não estiver satisfeito. Assim, para manter El Tío feliz, os mineiros rotineiramente lhe trazem ofertas de cigarros, folhas de coca e álcool, que colocam em suas efígies. As minas são cheias de imagens de El Tío, já que as passagens subterrâneas são vistas como seu reino. Por isso, o simbolismo cristão é proibido dentro da montanha, e imagens de El Tío são banidas do lado de fora. Essa justa posição entre
entre o catolicismo e algo semelhante ao culto do diabo. Faz sentido quando se entende como as minas são incrivelmente perigosas. Todos os meses, desastres como desmoronamentos tiram em média 14 vidas, e os mineiros acreditam que esses desastres são causados pela ira de Eltio. Por isso, eles o apaziguam com ofertas. Por mais assustadoras que sejam essas efígies, são as minas em si que são o verdadeiro horror, e as terríveis condições que os mineiros enfrentam para trabalhar nelas. Definitivamente eu tô fora. Mas sabe do que você não deve ter medo? Dos botões de curtir e se inscrever. Eu tô sempre postando vídeos novos e interessantes como esse, então clica neles e você nunca mais vai ficar entediado. Então, onde é que a gente tava mesmo? Cavernas do Fogo do Inferno. No topo de uma colina na bela paisagem de Buckinghamshire, no Reino Unido, fica uma imponente estrutura de pedra, o Mausoléu Dashwood. Construído em 1765, ele abriga os restos da proeminente família Dashwood, o que já é macabro o suficiente até você perceber que as cavernas artificiais ao lado são muito, mas muito assustadoras. Conhecidas como as Cavernas do Fogo do Inferno, elas foram escavadas cerca de 13 anos antes da conclusão do mausoléu por Lord Francis Dashwood, que realizava reuniões clandestinas dentro das cavernas com membros de uma sociedade secreta chamada Clube do Fogo do Inferno. Embora ostensivamente político por natureza, isso era supostamente uma fachada para eventos muito mais sinistros, como bruxaria, libertinagem e até adoração satânica. Olhando para os corredores escuros e tortuosos e as câmaras claustrofóbicas com estranhas marcas nas paredes, não fica difícil de imaginar. Nos últimos tempos, muitas pessoas afirmam ter visto o fantasma da Dama de Branco aqui, mas notoriamente nessa foto assustadora tirada dentro das cavernas. A história diz que uma garçonete chamada Suki trabalhava em uma taverna local, onde se apaixonou por um cavalheiro rico. Um dia, ela recebeu um bilhete dele pedindo para encontrá-lo em um túnel secreto que vai da taverna até as cavernas. Então ela vestiu um vestido de noiva branco e correu pro túnel. Só que o bilhete era uma farsa. Tinha sido escrito por alguns garotos locais que estavam pregando uma peça nela. Ao perceber isso, ela começou a correr, mas os garotos jogaram pedras nela, fazendo-a tropeçar e cair, e ela não se levantou mais. Desde então, dizem que o seu fantasma, com o coração partido, assombra as cavernas. Se você acredita ou não, depende de você. Mas se algum dia quiser enfrentar as Cavernas do Fogo do Inferno, elas são agora uma atração turística famosa. Mas com uma história tão sórdida, acho que eu vou recusar esse passeio. Sozinho no escuro. Em 2022, o usuário do Reddit SG Nielsen estava explorando a natureza selvagem da Estônia quando encontrou uma caverna. Em uma atitude que eu jamais ia considerar em 1 milhão de anos, ele entrou e depois de atravessá-la, encontrou uma visão perturbadora no fundo. Uma estranha coleção de objetos domésticos e bandeiras ao redor do que parecia ser algum tipo de altar. Depois de uma saída apressada, ele postou a foto na internet, onde os comentaristas teorizaram desde magia negra até o esconderijo de uma pessoa suspeita. De qualquer forma, não parecia coisa boa, mas pode não ser algo tão assustador. Uma das pessoas que comentou reconheceu as bandeiras como bandeiras de oração budistas. No sudeste da Ásia, é comum encontrar esses assentamentos budistas em montanhas e cavernas, e o altar, a cadeira e as bandeiras indicam que um monge poderia estar usando o espaço para meditação isolada. Só tem um problema: essa caverna não fica no sudeste da Ásia, ela fica na Europa, onde o budismo é muito menos praticado. E embora essas bandeiras supostamente canalizem boas energias, SG Nielsen disse que a energia lá dentro parecia tudo menos boa. O que, sim, eu acredito. Eu não sei bem o que pensar disso aqui. É só um local inocente de meditação budista ou algo mais sinistro? Me conta o que você acha aí nos comentários. Caverna Lovelock. Nas vastas planícies de Nevada, ao norte de Humboldt Sink, há um afloramento de calcário com uma pequena e escura fenda. Essa é a entrada para a Caverna Lovelock, uma caverna misteriosa mergulhada em uma história macabra. Em 1911, um grupo de mineradores estava cavando na caverna quando descobriu os restos mumificados de um enorme humano, muito maior do que qualquer homem comum. De acordo com os Paiute, um povo indígena americano que habita a região há milhares de anos, havia uma vez gigantes que percorriam essas terras, chamados de Siteká. Esses homens formidáveis eram ruivos, assustadoramente altos e tinham um gosto por carne humana. Credo. A lenda diz que eles estavam em guerra com os Paiute por muitos anos, até que finalmente os últimos Siteká foram encurralados na Caverna Lovelock. Lá, os Paiute acabaram com eles ao acender uma fogueira fora da caverna, sufocando-os e transformando o local em seu túmulo. É uma história selvagem, claro, mas quanto disso realmente é verdade? Bom, no início do século XX, múmias antigas foram encontradas na caverna
caverna Lovelock, junto com cerca de 10 mil artefatos datando de até 1450 a.C. Então não há dúvidas de que é um local histórico muito importante, mas apesar dos relatos de que os restos de gigantes foram encontrados, não existem evidências reais para apoiar essas alegações. De fato, a historiadora Adrienne Mayor argumenta que muitos fósseis de mamutes e ursos das cavernas encontrados na área podem ter sido confundidos com fósseis de gigantes por observadores não treinados. Isso pode ter originado a lenda ou pelo menos apoiado a sua propagação quando a caverna foi escavada no século XX. Claro, a gente nunca vai poder ter certeza. Talvez e somente talvez alguém possa ter escondido as provas. A Velha de Catskills. Se tem uma coisa que eu aprendi com filmes de terror é não fazer trilhas em áreas isoladas. Nada de bom acontece nessa situação. Bom, o usuário do Reddit Wicked Hiker Throwaway e o seu amigo estavam fazendo uma trilha nas montanhas Catskill, em Nova York, quando se depararam com uma caverna fora da trilha principal. A curiosidade os dominou, então eles entraram para dar uma olhada e imediatamente viram algo perturbador. Uma estranha figura de madeira estava aninhada em um nicho, representando uma figura humanoide com pregos nos olhos e uma corda em volta do pescoço. Wicked de repente se sentiu incrivelmente desconfortável e quis sair sem tocar na figura, mas o seu amigo não estava nem aí e a colocou na mochila como lembrança. Eles foram para casa e o Wicked não pensou muito nisso, até 2 dias depois, quando recebeu uma ligação. Era o seu amigo. Claramente em pânico, ele contou que a estátua continuava aparecendo em diferentes posições pela casa e estranhos ruídos de batidas o estavam acordando à noite. Além disso, a casa toda começou a cheirar a água de lago. E o pior de tudo, ele tinha sido acordado na noite anterior pelo seu cachorro latindo. Quando foi pro corredor, havia pegadas de lama por toda parte e a estátua tinha se movido de novo para a sala de estar. Cautelosamente ele se aproximou com o coração batendo forte, mas ao chegar mais perto, o quarto foi subitamente preenchido por uma respiração alta e ofegante. Não preciso nem dizer que ele saiu correndo dali. Wicked deixou o amigo ficar na sua casa naquela noite e postou no Reddit em busca de conselhos. Até que o autoproclamado especialista paranormal, Greg Newkirk, comentou e se ofereceu para pegar a estátua com os amigos. Eles prontamente aceitaram e enviaram para ele. E essa foi a última vez que alguém ouviu falar deles. 6 meses depois, uma atualização foi finalmente postada no Reddit. Só que dessa vez foi de Greg, e ele tinha muito a dizer. Aparentemente, as assombrações continuaram no apartamento em que ele morava com sua esposa e colega de investigação paranormal. Uma imagem de Cristo foi arrancada da parede, pegadas molhadas apareceram no sofá, o cheiro do lago estava sempre presente e a figura se movia misteriosamente pelo apartamento sozinha. As coisas pioraram tanto que o casal trancou a estátua em um armário, e depois disso os eventos estranhos diminuíram, mas nunca desapareceram completamente. Agora a estátua, que foi apelidada de A Velha de Catskills, é uma atração famosa no Museu Itinerante do Paranormal de Dana e Greg em Kentucky. Então se você quiser vê-la é possível. Eu prefiro continuar falando sobre isso só na internet a uma distância bem segura dela. Túnel dos Mortos-Vivos. Tem algo muito assustador em lugares abandonados. Simplesmente parece que tem alguma coisa errada neles. Bom, a nordeste de Colorado Springs, escondida entre um monte de escombros, tá a entrada de um túnel abandonado que me dá arrepios. Isso porque se você decidir entrar no túnel completamente escuro e segui-lo em linha reta, vai chegar um momento que você vai dar de cara com isso. Dezenas e dezenas de imagens de horríveis zumbis adornam as paredes dos dois lados. Quem é que as pintou ali? Ninguém sabe. Mas considerando o esforço que claramente foi colocado nelas, é extremamente estranho que o artista tenha escondido essas imagens e nunca reivindicado a autoria. Talvez ele não tivesse em sã consciência, não sei. Só seja lá o que você fizer, nunca entre nesse túnel. Além de estar sujeito a um possível desmoronamento, não tem como saber quem você pode encontrar lá dentro. A Garota. O youtuber Exploring with Josh cria conteúdos onde ele explora lugares interessantes, desde hospitais assombrados até florestas assustadoras. Em um vídeo postado em agosto de 2016, Josh decidiu explorar uma caverna subterrânea profunda no Monte St. Helens em Washington. Depois de avançar pela caverna e entrar em um túnel claustrofobicamente apertado perto do final, ele de repente se deparou com algo chocante. English? You speak English? No English. No? Oh, okay, okay. Okay, come with us. Uma garotinha havia se perdido dentro da caverna e acabou no fundo presa. Felizmente, Josh e sua equipe estavam por perto e guiaram a menina assustada de volta aos seus pais. Mas se eles não tivessem lá, as coisas poderiam ter terminado de maneira muito diferente. Palmas pro Josh. Não tão otimista.
Depois de assistir o filme de terror Abismo do Medo, eu percebi que eu odeio qualquer coisa relacionada a explorar cavernas. São lugares apertados, escuros, perigosos e pode haver monstros lá embaixo com você. Bom, o famoso aventureiro do YouTube Mike Corey aparentemente não compartilha desse sentimento. Em 2021, ele foi à Ucrânia para explorar a sexta maior caverna do mundo, a Caverna Otimista. Mal sabia ele que ia encontrar algo realmente assustador lá dentro. Mike entrou pela porta sinistra com alguns colegas aventureiros e começou a descer. Com aproximadamente 225 km de extensão, a Caverna Otimista é enorme, cheia de túneis estreitos e sinuosos. Quase imediatamente, Mike teve que se espremer por fendas estreitas e passar por morcegos. Mas após 5 horas exaustivas de exploração, a equipe encontrou uma câmara com algo muito mais assustador do que qualquer morcego, uma enorme escultura de um minotauro. Agora, o que isso estava fazendo lá embaixo? Mas espera até ver o que Mike e a sua equipe encontraram quando foram ainda mais fundo. Outra câmara com mais estátuas, dessa vez de uma espécie de figura da morte ao lado de um mineiro. Ok, isso é bem estranho. Mas a quase 200 metros abaixo da superfície, não teria como escapar se quem quer que tenha esculpido essas estátuas decidisse aparecer. Impassível, Mike e o resto da equipe seguiram em frente, e felizmente conseguiram sair da caverna em segurança. Mas então, do que se tratavam essas estátuas? Bom, de acordo com um dos locais, elas foram feitas por espeleólogos, especialistas em cavernas, que estavam mapeando a Caverna Otimista quando ela foi descoberta em 1966. Aparentemente, sem muito o que fazer em seu tempo livre, eles se tornaram bem habilidosos em esculpir. Beleza, mas por que uma escultura da morte? E alguém sabe com certeza se foi mesmo um espeleólogo que fez isso? Ou os moradores locais falam isso só para esconder uma verdade mais sombria? Vivendo no limite. A maioria das pessoas usa o TikTok para postar vídeos engraçados ou para passar o tempo, mas pro aventureiro do estado de Montana, Luke Barton, também conhecido como On The Edge Living, é uma plataforma para mostrar todas as coisas malucas que ele faz enquanto explora a natureza, malucas e aterrorizantes, como a vez em que ele entrou em uma mina abandonada e viu essas verdadeiras monstruosidades. Jesus Cristo, que bichos são esses? Na verdade, são inofensivas aranhas Daddy Longlegs, mesmo assim só de olhar para elas dá arrepios. Mas em 14 de novembro de 2022, Luke postou um vídeo em que descobriu algo bem mais assustador. Ele estava investigando uma pequena caverna de aproximadamente 3,70 metros, quando... Caramba, ele deu de cara com um puma, e eles são muito perigosos. Se esse bicho tivesse decidido atacar, não dá nem pra imaginar o que poderia ter acontecido. Felizmente, Luke saiu ileso. Embora ataques de puma sejam muito raros, a última coisa que você quer é ficar cara a cara com um deles. Eles atacam a cabeça, a nuca e a garganta. E se fizerem isso, adeus. Se você se encontrar perto de um, não se vire e corra. Isso pode ativar o instinto de caça deles. Em vez disso, recue devagar, encarando o grande felino e falando calmamente até estar a uma distância segura. Ou melhor, fica em casa assistindo os meus vídeos. Assim você tem toda a informação e não corre nenhum risco. Um destino terrível. Bem abaixo das ruas de Paris, existe uma enorme rede de cavernas e túneis que abriga os restos mortais de mais de 6 milhões de pessoas. Essas são as catacumbas de Paris, e são amplamente reconhecidas como um dos lugares mais assustadores do mundo. Mas há muito mais do que apenas ex-humanos lá embaixo para te assustar. Passando por um dos túneis, você se depara com essa visão macabra. Calma, não se preocupa que isso não é uma pessoa de verdade. Mas se eu visse isso no escuro, com certeza ia achar que era. Na verdade, é uma escultura, embora misteriosamente ninguém saiba quem fez. Conhecida como Passe Muraille, é uma referência a uma antiga história francesa sobre um homem com o poder de atravessar paredes. A história diz que inicialmente o homem não queria esse poder e foi ao médico, que lhe deu um remédio e recomendou que mudasse seu estilo de vida sedentário. Mas o homem não mudou sua vida, e um dia percebeu que poderia usar o seu poder para obter ganhos ilícitos. E ele aterrorizou tanto o chefe irritante dele que o enlouqueceu. Depois ele começou a roubar bancos e joalherias. Mas até que o seu reinado de terror terminou, quando ele acordou com dor de cabeça e tomou uma pílula para isso. Só que ele não percebeu que tinha tomado o remédio errado, aquele que o médico tinha prescrito. Naquele dia, enquanto passava por uma parede, o remédio fez efeito e o homem ficou preso, onde permanece até hoje. História bem sombria, né? Não, me diz que essa escultura nas catacumbas de Paris não é esse cara, por favor. Entrada para o inferno. Na fronteira entre Derbyshire e Nottingham, na Inglaterra, fica um desfiladeiro de calcário chamado Creswell Crags.
Escondidas nas falésias do desfiladeiro, existem várias cavernas misteriosas. E em uma delas há um pequeno buraco com várias marcas talhadas na pedra ao redor, que avisam sobre uma entrada para o submundo. Esses arranhões são conhecidos como marcas de bruxa, e acredita-se que tenham sido esculpidos entre os séculos 17 e 19 para afastar o mal. Naquela época, a crença em espíritos malignos era bem comum na Grã-Bretanha, e as marcas protetoras eram gravadas em igrejas e casas também. Algumas têm o formato de caixas ou labirintos para prender os demônios ou espíritos, enquanto outras incluem a letra V 2 vezes, representando Virgem das Virgens, no caso a Virgem Maria. Tá, mas o que essas marcas estão fazendo nas cavernas de Cresswell Crags? Bom, é provável que o buraco nas cavernas tenha sido responsabilizado por uma série de eventos infelizes, como falhas nas colheitas ou doenças. As pessoas da época podem ter acreditado que forças malignas estavam saindo de lá, causando esse caos, então esculpiram as linhas na rocha para manter os demônios afastados. E isso é bem assustador. Vamos torcer para que essas marcas continuem fazendo o trabalho delas. Um visitante inesperado. Em setembro de 2017, o usuário do Reddit GrunnerMan28 foi fazer uma trilha com seus amigos até um vulcão inativo perto da sua cidade no México. Ele possui um sistema de cavernas profundas, e como Grunner e seus amigos claramente não são muito sensatos, eles acharam divertido mapear cavernas profundas inexploradas no final de semana. Então lá foram eles. Apesar da atmosfera opressiva, o clima era descontraído, e à medida que avançavam mais fundo, Grunner começou a tocar um pouco de black metal na sua caixa de som para criar uma ambientação. Tava tudo indo bem, e quando a excursão chegou ao fim, o grupo rapidamente posou para uma foto na entrada da caverna e foi para casa. Só que quando Grunner chegou em casa naquela noite, parecia haver algo errado. Normalmente ele dormia facilmente após um dia de trilha, mas naquela noite foi diferente. Ele se sentia inquieto e mal dormiu. No dia seguinte, um dos seus amigos postou a foto que eles haviam tirado. Quando Grunner a viu, seu sangue gelou. Tinha alguma coisa ao lado dele, algo ou alguém, mas quem quer que fosse não estava visível quando a foto foi tirada. Naquela noite, Grunner não conseguiu dormir. Ele continuava achando que via a figura sombria no seu quarto, olhando para ele com aqueles olhos negros penetrantes. E isso se tornou insuportável. Ele entrou em pânico, gritando e amaldiçoando para que aquilo fosse embora. E de repente, felizmente, foi mesmo. Sem conseguir descansar, Grunner se esforçou para lembrar se havia algo que pudesse explicar o que estava acontecendo. E lembrou da banda que ele tocou enquanto estava nas cavernas. Sim, era isso. Havia rumores de que a banda havia escondido rituais de invocação de espíritos malignos nas suas gravações, algo que ele já tinha ouvido falar, mas nunca acreditou de fato. Agora parecia mais crível do que nunca, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Nas semanas seguintes, o que parecia ser pedras sendo jogadas na sua janela o acordava todas as noites, mas nunca havia ninguém lá fora. Então, aos poucos, os acontecimentos estranhos pararam. Grunner nunca mais viu a figura, mas a lembrança ainda o assombra. Cara, eu não sei o que pensar sobre isso. Será que é tudo uma farsa ou Grunner realmente invocou algo sem querer naquele dia? Eu não sei dizer, mas essa foto me dá arrepios. Terror na Tailândia. Se você já esteve na Tailândia, sabe que é um lugar lindo e cheio de cultura, mas existe um lado sombrio e estranho em todos os países, e com a Tailândia não é diferente. Um grupo de turistas que faziam passeio de caiaque pela Baía de Railay, na costa sul, virou em direção a uma caverna e se deparou com o que eles descreveram como a situação mais bizarra que já passaram. Dá só uma olhada. Que diabos está acontecendo aqui? Essas criaturas estranhas não se parecem com nada que eu já vi antes. E o que é essa música? Será que eram mutantes vivendo na caverna, envolvidos em algum tipo de ritual? Sei lá, mas ao contrário desses caras, eu não teria ficado ali para descobrir. O que eles estão esperando? Vaza daí, meu amigo! Bom, pelo visto eles não estavam em perigo algum por parte desses gremlins maliciosos da caverna. Tudo isso era só uma apresentação estranha, organizada pela vocalista e artista itinerante Tori Raines e um grupo local de teatro chamado Thailand Biennale. As criaturas deveriam representar uma vida livre das preocupações modernas sobre papéis de gênero e obsessão com o corpo, conectada aos ritmos do oceano e da natureza em si. E é realmente muito legal, mesmo que eu tivesse me jogado para fora do barco se tivesse dado de cara com isso.
E com essa a gente chega ao fim do vídeo. Qual dessas descobertas aterrorizantes te intrigou mais? E você já explorou cavernas e encontrou algo que te assustou? Me conta nos comentários e obrigado por assistir.